Existe uma regra não dita na natureza. A vida nos oceanos deve ser sempre mais assustadora que a vida em terra firme. Essa máxima atravessa a história, com pesadelos aquáticos da era dos dinossauros causando mais arrepios que qualquer T-Rex. É difícil encontrar um momento na história da Terra onde suas chances de sobrevivência fossem estatisticamente melhores na água do que em solo firme. No entanto, houve uma janela de tempo específica muito antes dos dinossauros existirem, onde a segurança relativa estava de fato nos mares. Neste período, quase tudo acima da superfície da água parecia ter sido desenhado pela própria Mãe Natureza para a máxima letalidade e agressividade. Bem-vindo ao Lopingiano. Este nome pode não significar nada para você agora, mas representa a última época do período Permiano, ocorrendo entre 259 e 252 milhões de anos atrás. Foi um momento onde a Terra era irreconhecível, com a Lua orbitando mais perto do nosso planeta e fazendo com que os dias durassem apenas cerca de 22 horas, alterando completamente a percepção de tempo. A geografia era um caos alienígena. A maior parte da massa terrestre estava fundida no supercontinente Pangeia, conectando África, Américas, Antártida e Europa em um único bloco contínuo. Apenas a leste existiam ilhas isoladas de tamanho decente, precursores do que hoje conhecemos como Sibéria e o norte da China. Cercando essa massa de terra monolítica estava a Pantalassa, um superoceano pré-histórico que ocupava mais de 60% da superfície da Terra, superando o tamanho do atual Oceano Pacífico em 2 vezes. Imaginar essa imensidão de água azul é aterrorizante, mas ironicamente era o lugar mais seguro para se estar durante essa época. Os oceanos eram relativamente tranquilos. O famoso Helicoprion, aquele tubarão icônico com a mandíbula em espiral, já estava extinto nessa fase. O que restava eram parentes menores, como o Fadenia, que não passavam de 2 metros de comprimento e tinham dentes projetados para comer lulas, não ossos, representando uma ameaça mínima para algo do tamanho humano. Outros monstros marinhos, como os escorpiões do mar, Euriptéridos, estavam à beira da extinção, sombras de sua antiga glória do período devoniano. A vida marinha estava com baixa diversidade e tamanho devido a uma extinção em massa anterior, tornando as águas chatas, mas comparativamente muito mais seguras que a terra seca. Se a água era monótona, a terra era um pesadelo ativo. Uma extinção anterior havia eliminado os antigos governantes, os Dinocephalians, deixando um vácuo de poder que foi preenchido pelos gorgonopsídeos. Esses monstros eram tão aterrorizantes que a paleontologia os nomeou baseando-se nas górgonas da mitologia grega, criaturas capazes de petrificar com o olhar. Esses superpredadores possuíam crânios estreitos e profundos, equipados com incisivos alongados e afiados como navalhas, sendo efetivamente os primeiros animais dentes de sabre da evolução. Eles eram terapsídeos, parentes distantes dos mamíferos atuais, mas desenhados biomecanicamente para matar com uma eficiência brutal nunca vista antes. O ápice dessa evolução assassina foi a Inostrancevia, o maior predador terrestre do Permiano, com espécimes adultos ultrapassando 3,5 metros de comprimento e pesando quase meia tonelada. Eles possuíam caninos superiores de 15 centímetros, serrilhados e curvos, projetados para fatiar carne grossa e causar hemorragia massiva em segundos. A Inostrancevia não era apenas grande, era robusta e surpreendentemente rápida, dominando ecossistemas que iam da atual Rússia até a África. Sua anatomia sugere que ela podia perseguir presas em diversos biomas, desde planícies alagadas até desertos frios, sendo uma máquina biológica que forçava qualquer herbívoro a viver em estado de terror constante. Mais ao sul, na África,
Os parentes da Inostrancevia, conhecidos como Rubidgea, reinavam supremos. Com crânios robustos que ocupavam 15% do comprimento total de seus corpos, eles tinham mordidas preparadas para o impacto físico. Seus dentes funcionavam como facas cirúrgicas letais, permitindo que abatessem presas muito maiores que eles mesmos. Como se os tigres reptilianos não bastassem, existiam os pterocéfalos, mais diversos que os gorgonopsídeos. Alguns membros deste grupo, como o Euchambersia, podem ter sido os primeiros tetrápodes a evoluir veneno real, injetando toxinas fatais em suas vítimas através de glândulas especializadas e dutos em seus dentes. Outro destaque era o Moschorinus, um predador do tamanho de um jaguar, com uma cabeça desproporcionalmente grande, similar à de um leão. Ele era um predador de emboscada abundante que usava membros anteriores extremamente poderosos para imobilizar fisicamente suas presas antes de desferir ataques devastadores com seus dentes cônicos. Fugir para a água doce dos rios também não era uma opção segura. Anfíbios gigantes como o Rhinesutius e o Uranocentrodon, monstros de 4 metros semelhantes a salamandras colossais e crocodilos, aguardavam camuflados qualquer coisa que se aproximasse da borda da água para beber. Para sobreviver a esse cenário infernal, os herbívoros precisaram virar tanques de guerra. O Scutosaurus pesava mais de 1 tonelada e era coberto por uma armadura óssea impenetrável e espinhos no crânio. Outros, como o Lystrosaurus, aprenderam a cavar tocas profundas para escapar literalmente da carnificina que ocorria na superfície. O clima em si já conspirava para te matar. Com temperaturas médias globais de 35 graus e desertos imensos cobrindo o interior da Pangeia, o planeta era um forno árido. Mas se você acha que viver sob o domínio dos gorgonopsídeos no calor era ruim, espere até chegarmos à marca de 252 milhões de anos atrás. O evento conhecido como a Grande Morte começou na Sibéria. Erupções vulcânicas sem precedentes na história geológica criaram os traps siberianos, cobrindo uma área do tamanho da Europa Ocidental em lava contínua e liberando gigatoneladas de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera. O planeta virou uma estufa tóxica e sufocante. Chuva ácida corroía a Terra, o colapso da camada de ozônio aumentou a radiação ultravioleta em 5.000% e temperaturas extremas mataram cerca de 83% de todos os gêneros vivos. Foi, sem dúvida, a maior e mais severa extinção em massa de toda a história da Terra. Embora a vida marinha também tenha sofrido imensamente com a acidificação e o aquecimento, as temperaturas da água, semelhantes às de uma jacuzzi, ainda ofereciam uma morte marginalmente mais lenta do que o inferno absoluto em terra firme. Por um breve e terrível momento, o oceano foi de fato o refúgio menos pior.